Vamos chamar Sara Medeiros. Ela está ao vivo na Câmara de Vereadores de Aracaju, acompanhando a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Aracaju e hospitais filantrópicos. Você lembra ainda, né? Da CPI da Saúde. Vamos lá, Sara Medeiros. Boa tarde. As informações com você. Boa tarde, Ricardo. Pois é, essa CPI ela foi instaurada em meados do mês de abril de 2018. Foram 6 longos meses de trabalho da Comissão de Inquérito Parlamentar da Saúde e hoje eles, os vereadores que estão aqui conosco, inclusive com o relatório em mãos, estão entregando, fizeram a votação. Nós vamos conversar aqui com o relator, o Isaac Silveira. Vereador, foram 6 meses de trabalho, inspeções in loco nesses hospitais. E o que é que todo esse trabalho de vocês revelou com relação à saúde pública aqui em Aracaju? Boa tarde. Veja, nós buscamos com a CPI, primeiro, tirar da escuridão, não é, a questão dos hospitais filantrópicos. Se falava, mas não se tinha uma ação contundente. Com a ação de uma CPI e com as ações promovidas pelo Ministério Público Estadual e Federal, nós percebemos que as direções passaram a repensar a questão do atendimento, também a gestão municipal. Então a CPI passou a analisar as visitas feitas aos 3 hospitais filantrópicos, como também os depoimentos aqui tomados nesta casa. Havia contradições nas afirmações dos diretores dos hospitais e dos gestores municipais. Essas contradições nós catalogamos e relatamos no nosso relatório. Então, veja, a CPI pôde e poderá ajudar no aprofundamento das investigações por parte dos órgãos de controle. Que contradições foram essas? Veja, primeiro a questão do repasse, né? A secretária Vanessa insiste, e os outros secretários também, que não havia atraso no repasse. E o hospital de cirurgia reitera que serviços executados não foram pagos. Quando alguém executa um serviço e não recebe, é um calote. Quando alguém paga para algo que não foi executado, é desvio de verba. Então, nós catalogamos isso também. A outra questão é o ponto da oncologia no hospital de cirurgia. Segundo o próprio ex-diretor, doutor Gilberto, houve recursos que veio do governo federal para pagamento de serviço executado na parte oncológica e esse recurso foi desviado para outros setores do hospital de cirurgia. Está aí a crise, não é, que foi instalada na parte do tratamento oncológico. Clínicas que auxiliavam o hospital pararam de atender por conta do não pagamento. Isso, na nossa avaliação, é crime porque é desvio de finalidade. O dinheiro vinha para a oncologia e foi aplicado em outros setores. A pergunta que se tem é o seguinte: se a verba que vem é para serviço executado, ou ela não deveria ter vindo, ou se ela veio, foi usada de forma indevida. Obrigada. Esse é o relator da CPI, o vereador Isaac Silveira. Nós vamos conversar com o presidente da CPI, o vereador Seu Marcos, e que colocou aqui, logo após a reunião deles, a dificuldade em confeccionar esse relatório, porque não foi fornecido pela presidência da casa assessoria contábil nem jurídica. Isso prejudicou o trabalho da CPI? Boa tarde, Ricardo. Não tenha dúvida, né, como foi colocado também para os demais membros da CPI da Saúde, principalmente pelo relator Isaac Silveira, onde ele teve muita dificuldade em fazer esse relatório, porque nós não tínhamos uma assessoria jurídica e nem contábil. Mas aqui quero parabenizar o vereador Isaac Silveira, que ele, com toda a sua capacidade, fez um relatório primordial, aonde se nós vamos contribuir, vamos colaborar com a saúde pública de Aracaju e do estado de Sergipe. Quais foram os problemas que vocês detectaram com maior veemência entre todos esses 3 hospitais em que vocês passaram? Veja, como é público e notório, né, foi o Hospital de Cirurgia, onde houve desvio de verba, né, que é a verba da oncologia, que ela foi utilizada em outros meios dentro do próprio hospital. Então, isso é grave. Nós esperamos que o Ministério Público Federal e Estadual passe um pente fino a respeito do que falou o doutor Gilberto aqui, no seu depoimento e também nas oitivas, para que chegue a um denominador aonde realmente foi utilizado esse dinheiro. Muito obrigada, senhor Marcos. Inclusive, o membro da CPI, o vereador Jason, colocou que ele fez solicitações com relação a dinheiro, né, que foi recebido pelo Hospital de Cirurgia com relação a um aluguel de um ponto Banese que funcionava lá dentro do hospital. De que forma esse dinheiro foi gasto? O senhor obteve resposta? Não, nós fizemos algumas perguntas e algumas não foram respondidas a contento.
Por exemplo, houve uma antecipação de vários meses no aluguel do Ponto Banese. E eu solicitei à direção da cirurgia que dissesse aonde que foi investido esse dinheiro. Não houve a resposta apenas foi dita que foi investido em obras, mas que obras? Em quais os locais? E nós não tivemos essas respostas. Então, acho que a CPI foi produtiva, tenho certeza disso, mudaram-se a direção, reduziram os salários de gestores, então foi de forma produtiva a CPI. Mas a gente ainda vai continuar trabalhando, mesmo com a finalização da CPI, na CPI. Muito obrigado. Olha só, Ricardo, o relatório ele foi aprovado, mas com ressalvas. E quem apresentou as ressalvas foi um membro da CPI, o vereador Cabo Amintas. Vereador, quais foram as ressalvas que o senhor colocou no relatório? Olha, boa tarde a todos do Balanço Geral. Nós observamos a ausência de algumas questões do tipo a prática de nepotismo que nitidamente era praticada no Hospital Cirurgia, bem como o favorecimento por parte da Secretaria de Saúde, também ao Hospital Cirurgia. Basta vocês analisarem de que a própria Secretaria de Saúde, ela afirma de que o Hospital Cirurgia presta um má serviço, que é um mau serviço à população aracajuana e à população sergipana. E mesmo assim, ela coloca termos de aditivo majorando os valores de repasse para o Hospital Cirurgia, né? Descaradamente uma improbidade administrativa por parte da Secretaria Municipal de Saúde e também o favorecimento, o nepotismo. Aquela casa, em alguns momentos, chegou a aparecer uma monarquia, né? Que era de pai para filho. Infelizmente, houve uma ausência de algumas coisas desse tipo. Nós colocamos as emendas, mas lamentavelmente não foi aprovada pelos colegas e a gente respeita democraticamente o relatório que foi feito. Muito obrigada pela entrevista. Ricardo, esse relatório ele vai ser encaminhado agora aos órgãos de fiscalização, tanto ao Ministério Público Estadual quanto ao Ministério Público Federal. E a gente fica aí na expectativa no desenrolar, né, nos desdobramentos a partir de agora com a entrega desse relatório. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, ao vivo, direto da Câmara de Vereadores, com os vereadores responsáveis pela CPI da Saúde. A gente lembra que a CPI da Saúde investiga os hospitais, as verbas dos hospitais filantrópicos daqui, mais precisamente no Hospital Cirurgia, que era aquela novela, o Hospital Cirurgia, que agora está sob intervenção, sob administração de uma interventora.